Segundo lugar que a gente vê nesse manual da vida espiritual, versículo 19, coloca isso. Vamos meditar junto. E agora, Lucas? Lucas já falou o primeiro ponto, pela revelação do Espírito Santo, tá vendo? Segundo ponto, que palavra você colocaria aqui dentro desse manual? Qual é o item que é necessário ter na vida espiritual? Olhando para esse texto. Humildade. Que mais? Hã? Eu não ouvi. Todo mundo falando agora ficou bom, hein? Ficou. Perseverança, serviço. Eu vou ficar com o Lucas. Eu acho que o Espírito está testificando. Ele começa falando isso, né? Servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado. Então ele perseverou, está certo tudo isso. Mas eu vou manter essa palavra também, principal aqui, o serviço. Não existe vida cristã sem serviço. A gente viu aqui apresentando, né, o mutirão de oração, o projeto nos hospitais. Gente, não existe servo sem serviço. Sim ou não? Se eu sou servo de Deus, significa que eu vou servi-lo. Isso é óbvio, é natural. E o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, eu gosto de falar a palavra de Deus, quem fala o apóstolo Paulo, tem hora que a gente quer separar, né? Isso não foi Jesus que falou, foi o apóstolo Paulo. É palavra de Deus do mesmo jeito, tá? O apóstolo Paulo falando, Jesus falando, todo mundo falando, é a mesma coisa, é Bíblia Sagrada do mesmo jeito. Ele diz, servir ao Senhor. Ele afirmou que ele fez a parte dele, eu servi. Olha para você, não para a pessoa do seu lado, que isso é fácil. A gente apontar o dedo é muito fácil para os outros. Olha para você, você pode afirmar, eu servi, eu estou servindo, eu tenho servido no reino de Deus, na igreja. Eu não estou dizendo que é só na igreja local. Eu tenho servido a Deus. Você tem que responder isso. Não existe servo sem serviço. Não existe. E eu acho interessante que ele fala do serviço depois do caráter. Primeira coisa foi o caráter. A gente só está seguindo o texto. Porque o serviço sem caráter também, pode ter certeza que Deus não vai querer. Precisa passar pelo processo de mudança do caráter para poder servir. Então, vou fazer uma brincadeira com vocês, para a gente falar um pouco. Coloca a frase aí, se dependesse de mim. Agora vocês vão me ajudar. Tem aí, senhor? Se dependesse de mim, a igreja aqui como um todo, tá? Como reino, como... Não tem aí? Não tem problema, eu vou falar daqui então. Se depender... Ah, tá tudo junto? Ok, então tá bom. Se dependesse de mim, a igreja teria reticências. O que você acrescentaria? Vou ajudar você. Se dependesse de mim, a igreja teria evangelismo com voz e violão lá no hospital? Pegou? Pegou, gente? Se dependesse de mim, a igreja teria mutirão de oração pelas crianças em situações vulneráveis? O que você acrescenta? Se dependesse de mim, a igreja teria oração nas quartas, nas quintas-feiras. Ok. Se dependesse de mim, a igreja teria... Eu não peguei. Doação de sangue. Se dependesse de mim, a igreja teria terceira idade, faria encontro para a terceira idade. Se dependesse de mim, a igreja teria um prédio grande, maior. Está precisando então de todo mundo, que ainda não tem, né? Se dependesse de mim, a igreja teria um espaço maior, já falou, está em sintonia aqui. Ó. Se dependesse de mim, a igreja teria vans, mais carros para transportar pessoas. Se dependesse de mim, que mais, gente? A igreja teria um coral. Não tem, porque está faltando, né? Então não está dependendo de nenhum de nós, porque não tem. Se dependesse de mim, então eu vou dar umas dicas para vocês, vocês estão muito devagar. Pensa nas faixas etárias. A igreja teria ministério infantil? Você acha importante ensinar as crianças, sim ou não? Mas quem que está ensinando elas? Você já viu que a maioria são adolescentes, mulheres? Se dependesse de mim, a igreja teria ministério com jovens? Se dependesse de mim, a igreja teria encontro para homens, mulheres, casais? Você acha importante cuidar do casamento?
Se dependesse de mim, já foi falado, a igreja teria terceira idade. E aí poderia acrescentar muito, se dependesse de mim, a igreja teria administração, uma diretoria, atividade social, carona, estudo bíblico, EBM, escola ministerial, recepção, o pessoal que fica lá na porta recepcionando, louvor, dança. Ah, é tão bonito ver lá tocando, dançando. Se dependesse de mim, a igreja teria programa de rádio, teria ceia. Mas como é que essas coisas chegaram aqui? Foi o céu que enviou? O pão do céu caiu, né? Foi o maná que caiu do céu, né? Passando. Ninguém sabe que passa pelas mãos de pessoas, né? A gente cantou, somos tuas mãos. Se dependesse de mim, a igreja teria multimídia, que está transmitindo o culto para o mundo inteiro. E no tempo de pandemia, ficamos todos dependentes dessa transmissão. Se dependesse de mim, a igreja teria evangelismo. Amém, gente? Oração de quinta, foi falado. Se dependesse de mim, a igreja teria visitantes no culto. Às vezes a gente se esquece. Eu recebi uma coisa, uma pessoa falando, uma pessoa veio ao culto só por um convite. E eu não posso dar detalhes, mas assim, o impacto que eu tive com essa experiência, e vendo que um convite causou toda aquela bênção na vida da pessoa. Às vezes a gente não imagina, as pessoas convidam para tudo, por que a gente não convida para ir ao culto? Ah, mas eu já convidei, não vai. Continue convidando. Amém, gente? Se dependesse de mim, a gente poderia citar tantas coisas. A igreja teria missionário lá fora, ministério missionário transcultural. Que a gente fala, mas tem tanta coisa para fazer aqui, e quem vai fazer lá? E quem que vai contribuir? Aliás, se dependesse de mim, a igreja teria contribuição. Se dependesse de mim, a igreja teria pregadores. A igreja teria aconselhamento. Aliás, a igreja teria culto presencial. Amém ou não amém? Se dependesse de mim, a igreja expandiria o reino de Deus pela terra. Isso é serviço. Amém, gente? Deus sabe o que nós temos feito. E aí ele diz o seguinte, servi, no versículo que nós lemos, versículo 19, eu servi ao Senhor. Ele diz a quem serviu. E isso também me chama a atenção. Eu gosto de meditar e de refletir muito naquilo que a gente está lendo. Servir ao Senhor. Ele não se refere somente à ação, ou seja, à prática de servir, mas ele diz a motivação. Eu servi ao Senhor. Talvez aqui está uma razão porque pessoas nunca se envolveram em nenhum serviço com a igreja no sentido geral, com o reino de Deus, em fazer alguma coisa. Ela é apenas um frequentador de culto. Talvez essa é a razão, porque servir ao Senhor. Quem não foi servido, salvo, ajudado pelo Senhor, não vai conseguir ajudar a servir a obra do Senhor. Quem não foi servido pelo Senhor da obra, não vai aprender a fazer nada pela obra do Senhor. Quem não se tornou servo, não vai aprender a servir. Nós orientamos todas as pessoas, todas, desde cedo na caminhada. Chega uma hora que o bebê cresce, nasceu de novo e cresceu, amém? Na hora que cresce, todo pai e toda mãe espera ver o filho estudando, trabalhando, tendo maturidade, não é assim? O Pai do céu também espera o nosso crescimento espiritual, e isso significa fazer, servir. Amém ou não amém, gente? E como ele serviu? Ele falou a quem serviu, e o versículo 19 ainda diz como ele serviu ao Senhor, que foi dito aí por vocês, com humildade, com lágrimas e com conspirações. Ele serviu com lágrimas, com humildade e com conspirações, ou seja, pessoas indo contra eles. Enquanto você está servindo ao Senhor, pessoas elas se levantarão contra você. Mas Deus é por nós, amém, gente? E aí eu coloquei um pensamento que me veio enquanto estava meditando nesse texto. A vida na terra é um estágio para o céu. Sim ou não? Sim ou não? A vida na terra é um estágio para o céu.
Quando que a gente faz algum estágio? Você está lá estudando, fazendo a faculdade, você precisa fazer o estágio, né, a prática, para depois assumir a profissão. Se a vida na terra é um estágio para o céu, o que a gente vai fazer no céu? Se essa pessoa não está servindo. Como está o seu estágio? Hein, gente? Como está o meu estágio aqui na terra? Amém? Como eu disse no início, esse texto está falando para pessoas já convertidas. Se você já é convertido, está aí o passo. Em primeiro lugar, cuide do seu caráter. Vida cristã, vida espiritual. Segundo, sirva. Nós não precisamos ficar aqui chamando, dizendo, é apenas saber, se disponha, faça algo. Em qualquer lugar, se mova. Não existe servo sem serviço. Amém, gente?